Olá, colegas, dando continuidade aos conteúdos voltados ao aconselhamento reprodutivo, trazemos para vocês esse segundo tema de grande frequência nas perguntas, nos questionamentos de vocês na rede básica acerca da saúde feminina, que são as irregularidades do ciclo menstrual. Devo comentar com vocês que nesse conteúdo de hoje, nesse encontro aqui virtual de hoje, nós não vamos tratar dos detalhamentos acerca das amenorreias primárias, amenorreias secundárias e outros contextos acerca das irregularidades do ciclo menstrual. Nós vamos falar aqui daquela mulher que vinha fazendo um perfil fisiológico de ciclos menstruais regulares e depois passou a ter ciclos irregulares. O que pensar? Como raciocinar em cima desse sintoma novo? O que representaria isso na saúde reprodutiva dessa mulher, em especial para aquelas que estão pensando em conceber? Lembrem-se que nesse recorte do aconselhamento reprodutivo, nós estamos sinalizando sobre fatores de risco potenciais que possam afetar a capacidade da mulher reproduzir. Então, aqui nós vamos falar com vocês quando a alteração do ciclo menstrual pode ser um sinalizador de problemas. Sim, porque para que consigamos reproduzir, nós precisamos ter contempladas todas essas questões fisiológicas do organismo feminino, em especial a liberação do óvulo, que seria o gameta responsável pelo momento da fertilidade natural. E para isso, a gente sabe também que seriam envolvidos outros contextos da integridade do aparelho reprodutivo, como o próprio útero, a fisiologia do endométrio, mas eu gostaria de, nesse momento, fazer uma diferença aqui sobre aquelas causas que modificam o ciclo menstrual, mas que estão associadas a patologias orgânicas, como miomas, pólipos. Nós não trataremos nesse encontro de hoje sobre estas patologias orgânicas, e sim sobre aquelas disfunções potencialmente hormonais que afetam o caráter ovulatório normal da mulher, configurando uma dificuldade para que ela possa engravidar. As glândulas que estão envolvidas nesse processo fisiológico de funcionamento do organismo feminino são todas estas que estão expostas aqui na setinha em rosa. Nós também temos o envolvimento da saúde masculina reprodutiva na produção espermática quando há qualquer distúrbio nestas glândulas, mas o tratamento que faremos aqui hoje é relacionado à fisiologia feminina. E fica muito difícil, às vezes, para o colega que está na rede básica, seja ele linha de frente de triagem, ou um colega clínico, ou até mesmo um ginecologista do grupo de saúde da família, que compõe o atendimento multidisciplinar, interpretar muitos desses hormônios usando exclusivamente os laudos disponíveis do laboratório ou chamados valores de normalidade que estão ali expressos nos laudos. O convite aqui é que a gente passe a raciocinar e interpretar não à luz somente dos hormônios dosados, mas das características do ciclo menstrual feminino, de como ele se manifesta, qual é a interpretação que podemos dar às mudanças de quantidade de fluxo, de intervalo, o que isso pode estar representando nessa fisiologia. E a primeira coisa que a gente precisa compreender um pouquinho na linguagem é: nem toda mulher que menstrua está com a capacidade ovulatória plena, assim como nem toda mulher que tem irregularidade menstrual estará isenta de uma potencial ovulação. Pode estar ocorrendo um desequilíbrio nesse processo funcional, que começa justamente na fase chamada recrutamento. O
que seria esse recrutamento? Nós mulheres temos a nossa população de óvulos determinada ao nascimento. Ela passa por um processo de seleção natural muito rigoroso até o momento em que a mulher desperta o processo fisiológico na puberdade. E a partir de então, quando ela começa a apresentar desde a sua primeira menstruação até ela entrar na maturidade do ciclo menstrual dela, isso pode levar 2, 3 anos, e nesse processo de arrumação e transição, sempre vai estar ocorrendo o chamado recrutamento, onde aqueles óvulos que poderiam potencialmente ser dispersos, liberados para a ovulação, são analisados pela natureza, e aqueles de melhor potencial qualitativo seriam aqueles que ocorreram o fenômeno da dominância naquele mês subsequente, fazendo com que aquele folículo do óvulo escolhido como melhor se desenvolva até o momento da ovulação. Então, primeiro existe a etapa do recrutamento, que ocorre geralmente no ciclo anterior. Depois a mulher começa a produzir hormônios para que o melhor óvulo envolto no folículo vá se desenvolvendo, o folículo vai se desenvolvendo, o óvulo vai amadurecendo até chegar no ponto ideal da ovulação. Então, vejam que o processo é orquestrado no mês anterior, e isso depende do que a mulher traga da chamada reserva ovariana para que possa funcionar a contento. Então, todo esse entendimento que nós temos hoje da fisiologia feminina não se resume àquele ciclo menstrual per si, mas à evolução que esse ciclo vai tendo ao longo do tempo. Por isso que é importante, para a valorização do processo de alteração do ciclo menstrual, chamada irregularidade do ciclo menstrual, atentar por um período de observação. Preferencialmente, 6 meses de observação são sempre interessantes para que a gente possa melhor interpretar todo esse processo. Não raro, nós temos mulheres que vêm com queixas relacionadas à periodicidade do ciclo, ciclos mais curtos ou ciclos mais alongados. Nesse contexto, é muito importante nós entendermos que a duração do período menstrual, ou seja, o período que a mulher permanece com fluxo menstrual, nós consideramos como tempo de fluxo menstrual. Quantos dias a senhora fica menstruada? Quantos dias você fica menstruada? Essa é a duração do fluxo. Mas o ciclo é interpretado de outra forma, pessoal. Nós utilizamos o primeiro dia da menstruação, vermelho vivo, como o marco temporal de avaliação daquele ciclo. Então, este seria o primeiro dia do ciclo menstrual. Independente do número de dias que a mulher vai permanecer menstruada, o que nós contabilizamos como periodicidade do ciclo é o primeiro dia de vermelho vivo e o intervalo para que ocorra um novo momento de sangramento vermelho vivo. Então, isso nós chamamos de período do ciclo menstrual. E essa periodicidade, quando se coloca como curta, pode estar representando uma insuficiência na formação do corpo lúteo, que é o responsável, após o fenômeno da ovulação, quando o óvulo é liberado, pela produção da progesterona, que é o hormônio da segunda fase do ciclo menstrual feminino. Então, mulheres produzem progesterona, e não adianta sair dosando a progesterona à revelia em qualquer fase do ciclo. A progesterona pode e deve estar presente na segunda fase do ciclo menstrual feminino. E, infelizmente, existe uma oscilação inerente a cada mulher na produção dessa progesterona. E não é possível você definir com uma única dosagem de progesterona se isso está sendo suficiente ou não.
Então, o grande espelho do funcionamento adequado da produção do corpo lúteo e da progesterona da mulher é o próprio ciclo. Mulheres com ciclos curtos denotam para a gente um pico de produção e uma queda muito rápida, ou mulheres com ciclos muito alongados que produzem em baixos níveis essa progesterona e de forma muito arrastada, fazendo com que os ciclos se tornem mais alongados. Então, vejam como é importante a caracterização desses ciclos, o período, a periodicidade, mais até do que a quantidade de dias em que a mulher permanece menstruada. Então, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando o ciclo é muito arrastado, muito alongado, a mulher demora muito de acontecer um novo fluxo vermelho vivo, pode ser um sinal indireto de anovulação. Pode ser que aquela mulher tenha a chamada anovulação crônica. Então, é muito interessante para nós atentarmos para o relato que a mulher traz de como se comporta o ciclo. Ouvi-la, tentar estabelecer com ela uma espécie de calendário menstrual, anotar esses ciclos. E muitas vezes uma ferramenta simples como essa pode ser sugerida para que a mulher crie uma espécie de panorama para que possamos acompanhar um mapeamento do fluxo menstrual. Nós utilizamos recursos como esses, por exemplo, para acompanhar a hipertensão, para seguir a glicosimetria do diabético. Eu diria que para acompanhamento da regularidade dos ciclos menstruais, os calendários teriam um papel interessante. Hoje existem aplicativos, ferramentas tecnológicas que muitas vezes são dominadas, em especial pelos adolescentes ou mulheres de maior inserção no contexto virtual, e ajudam muito na interpretação que o profissional tem do momento dela de saúde. Lembrar também que, em alguns momentos, mesmo a mulher tendo ciclos aparentemente regulares, nós podemos ter fenômenos de dissintonia, falta de sincronicidade entre os dois compartimentos responsáveis pela reprodução feminina, que seriam o ovário e o endométrio. Eles podem não estar dialogando nessa função temporal e podem ter, sim, a manifestação, existirem as manifestações de mulheres que menstruam com alguma regularidade, mas que não estejam, de fato, apresentando uma ovulação plena e oportuna para que aconteça a gravidez no momento adequado, com a fertilidade esperada, onde acontece o momento da fecundação e a posterior implantação do embrião no endométrio. É como se eles não estivessem dialogando numa mesma fase. Então, esses contextos nós chamamos de disovulias, ou mulheres que apresentam ciclos erráticos no processo de acompanhamento. E essas mulheres, às vezes, podem apresentar sangramentos fora de qualquer tipo de expectativa. Ô, doutora, eu menstruei numa determinada data, mas inesperadamente eu tive um novo sangramento. A gente já fica de orelha em pé que talvez essa mulher possa estar fazendo esse tipo de dissintonia, tá? E quando há esse tipo de relato, pessoal, de uma mulher que não consegue engravidar, ou de uma mulher que vem com ciclos irregulares, ou excepcionalmente esses sangramentos fora de momento oportuno, nós precisamos entender um pouco dessa sincronicidade que eu citava. É esperado que numa mulher que tenha ciclos fisiológicos, nós tenhamos, em média, 28 dias de intervalo de período entre um ciclo e outro. Isso pode variar dentro da fisiologia feminina de cada mulher e comparativamente entre outras mulheres, e ser considerado normal em até 5 dias. 5 dias para mais ou 5 dias para menos. Então, um ciclo fisiológico, ele é estimado em aproximadamente 28 menos 5 ou 28 mais 5.
porque existem as variações próprias de cada organismo, e isso é aceitável se a mulher manifesta no seu próprio ciclo aquele perfil de uma forma constante. Então, nós temos que interpretar à luz daquela mulher e não necessariamente de um padrão pré-formatado. E isso, inclusive, nos ajuda à leitura do que é a chamada fase fértil, de quando é mais oportuno, quando não é, e entender que existem as variações dentro do próprio ciclo feminino que não garantem a fertilidade específica naquele momento. Portanto, para quem é tentante, quem está tentando engravidar, o ideal é que haja uma cobertura das relações sexuais mais ampla, que a mulher possa ter encontros sexuais 2 a 3 vezes por semana nessas tentativas de gravidez natural espontânea. Quanto ao ciclo, que adianta a mulher estar tendo relações com um ritmo e frequência adequados se ela não está com um ciclo adequado? Então, as coisas precisam caminhar juntas para que possam acontecer da melhor forma possível. E o sinalizador que nós temos de que ciclos irregulares possam estar comprometendo essa efetividade se torna muito importante. As dosagens mais importantes estão aqui colocadas para vocês. Existe todo um entendimento relacionado à evolução do ovário, a relação com os hormônios e os seus picos fisiológicos e o funcionamento do endométrio. Se isso sai de um orquestramento fisiológico, vem os sintomas anormais, que são, em especial e principalmente, os ciclos menstruais irregulares, que podem ser monitorados a princípio com estas dosagens que eu comentei no slide anterior, e podemos também lançar mão de alguns outros, como a dosagem da progesterona, na segunda fase estimada, e a ultrassonografia transvaginal, num período periovulatório, pós-ovulatório, para tentar, talvez, diagnosticar ou definir a presença desse corpo lúteo, a produção da progesterona, e perceber se aquela mulher vem ovulando. Talvez até estimar o período em que essa ovulação esteja acontecendo. Entretanto, é preciso ter a clareza que se isso se torna algo repetitivo, que se mantém ao longo dos ciclos observados, a mulher pode estar diante de uma patologia chamada anovulação crônica. E essa anovulação crônica, ela tem um entendimento, segundo a Organização Mundial de Saúde, já classificado desde 2005, 2006, um documento antigo, onde a gente pode tentar interpretar ou encaixar aquela mulher num contexto sindrômico. Aquelas mulheres que têm alterações na dosagem do FSH, em especial do FSH somada ao estradiol, elas podem nos levar a uma classificação distinta de comportamentos clínicos completamente diferentes e de abordagens terapêuticas também bastante distintas. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a partir de agora, um pouquinho acerca desses perfis, porque eles são muito úteis para, inclusive, saber como encaminhar e para onde encaminhar estas pessoas. Gente, mulheres que apresentam nas dosagens e no comportamento de ciclos irregulares, associados à perda de peso acentuada, histórico de alguma alteração neurológica, mulheres que não tiveram uma puberdade em momento oportuno, com atrasos, adiantamentos, ou atletas de alta performance, ou ainda aquelas que utilizam algum tipo de droga neuroléptica, elas são mulheres que muitas vezes apresentam uma hipofunção hipofisária. É como se elas sofressem um bloqueio central. Então, não há como o ovário funcionar produzindo hormônios adequadamente e liberando os óvulos que temos já na nossa reserva ovariana, sem um processo de maturação induzido pelos hormônios, se a mulher, do ponto de vista central, não está produzindo esses hormônios fisiologicamente. Então, são as mulheres que apresentam as dosagens muito baixas
do FSH, do estradiol, nós chamamos de hipogonadismo, ou seja, uma hipofunção do ovário. Mas a origem dessa hipofunção é porque ela tem um hipotálamo que não está funcionando também a contento. Eu queria dizer isso com essa clareza para vocês, porque não raro nós recebemos pessoas utilizando algum tipo de estimulante oral ou medicações contraceptivas ou quaisquer outros tipos de suportes hormonais para tentar reverter esse tipo de processo, mas a única coisa que nós estamos fazendo é estimulando o útero a ciclar. Nós não estamos resolvendo o problema endócrino primário daquela paciente. E eu devo dizer a vocês que recentemente aqui no Hospital Universitário eu recebi uma moça com 37 anos que havia sofrido uma intercorrência nesse tipo de perfil, né, de sequela neurológica, teve uma hemorragia avantajada pós-parto e ela passou por um processo de hipogonadismo que não foi diagnosticado. E essa moça permaneceu quase 10 anos sem fazer os suplementos adequados e as correções adequadas do seu ciclo menstrual. Entrou num processo de menopausa e falência ovariana precoces e já chegou para a gente com alterações ósseas, densitometria óssea alterada. E vejam o delay de 10 anos para essa moça chegar num diagnóstico e numa terapêutica adequadas, somente porque ela desejava engravidar. Então, estejamos atentos a esse tipo de perfil. Um outro quadro que eu queria chamar a atenção, que é até o mais frequente do nosso dia a dia, são aquelas em que esses exames basais são dosados e aparentemente vêm normais. Então, FSH normal, estradiol normal. Então, a princípio, o eixo hipotálamo, hipófise e gônada estão funcionando a contento. Teria uma orquestração aí funcionando adequadamente. Entretanto, a função primária da gônada, dos ovários, não está funcionando adequado. Por que seria isso? Muitas vezes nós temos influências indiretas desse funcionamento a partir da tireoide ou a partir da produção errônea de um hormônio chamado prolactina, que pode interferir nesse contexto. Mas, sem dúvida, o mais comum e o mais relevante, o mais estudado, que pegamos com maior frequência, é a síndrome dos ovários policísticos, que vai ser tema do nosso próximo encontro. Gente, muitas vezes salta aos olhos. Não precisa de dosagens hormonais para a gente ter a desconfiança de que algo talvez não esteja bem na saúde daquela mulher de uma forma mais global. Os ciclos irregulares podem ser a ponta da lança de um processo, o espelho, o reflexo dessa saúde, mas nós temos também outros sinais. Mulheres que apresentam inchaço dessa região cervical, podendo corresponder a distúrbios tireoidianos, por exemplo, que também será tema de uma aula específica. As mulheres acima do peso, nós vivemos uma pandemia de obesidade, e a obesidade per si também justifica ciclos irregulares e caráter anovulatório. Nós conseguimos reverter, muitas vezes, essa irregularidade, esse caráter anovulatório, com adequação de peso. Basta que a mulher normalize ou chegue próxima à normalidade do índice de massa corporal para que ela consiga restabelecer em quase 10% o seu perfil de regularidade. Então, são investimentos simples que resolvem e que ajudam muito. A mulher que vem com aquela acne crônica, arrastada, que não melhora com questões cosméticas, ela está chamando atenção para um processo endócrino e alteração possível do funcionamento ovariano. Muito frequentemente, ovário policístico está associado com esse contexto. E assim vão outras manifestações e sinais que podem nos dar o sinal de alerta para estas patologias. Aqui eu pincelo rapidamente para vocês a questão relacionada às tiroidopatias e às hiperprolactinemias, que cada um terá o seu espaço de discussão futura, mas para que vocês atentem para sinais e sintomas como, por exemplo, insônia, alterações intestinais, queda de cabelo, fragilidade de unhas,
disfagia associada a essa sensação de bolo cervical. E, por que não dizer, algumas mulheres chegam ao ponto de fazer arritmia, sensações de desconforto cardíaco no auge dos distúrbios tireoidianos. E vejam a inclusão em todos os aspectos de alterações do ciclo menstrual. Na elevação da prolactina, tão simples ouvir a mulher: doutor, eu estou notando aqui uma secreçãozinha no bico do meu seio. É esse tipo de relato que a gente encontra, ou às vezes no exame clínico, quando a gente palpa a mama, nós percebemos na expressão a percepção desse derrame papilar, dessa secreção que chamamos galactorreia, um caráter lácteo. Então, vejam que a gente pode ter sinalizador, independente de dosagens hormonais, na história e no exame físico, que poderão ser sinais importantes de alerta. Outra coisa que é interessante é valorizar as cefaleias sem uma causa explicada. Perguntar para o paciente: você está tendo distúrbio visual? Você está tendo visão dupla? Então, às vezes, algum relato que já nos alerte, nos atente para os chamados prolactinomas, né? Os adenomas hipofisários, que podem, às vezes, comprimir o quiasma óptico e trazer esse tipo de sintomatologia. Então, são lembranças que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, vejam, ovário policístico pode ter uma série de características fenotípicas, que nós vamos discutir em outro encontro, mas eu quero deixar aqui esses em destaque com vocês. Ciclos irregulares, uma pele muito oleosa e acneica, excesso de pelos em locais onde não deveríamos perceber isso, mulheres jovens com resistência insulínica periférica, sinalizando para um potencial pré-diabetes, hipertensas algumas vezes, acantose nígricas, pessoal, que é aquela manchinha escura nas dobras que estão relacionadas à questão da insulinoresistência, e as pacientes com obesidade. Sempre pensar nessa possibilidade de associação. Vejam que nem toda paciente com síndrome de ovário policístico será anovulatória, mas é sempre importante atentar para os sinais e sintomas que nós comentamos e vamos pormenorizar em um novo encontro tratando especificamente de síndrome de ovário policístico. Mas é possível que o colega na rede básica já aplique ferramentas muito simples de utilizar. Nós utilizamos a escala de Ferriman, modificada por Gowley, que é uma escala autodeclarada, onde a paciente pode sinalizar para você onde ela se encaixaria naquele espectro de pilificação, entendendo que esse pelo do tipo 1, ele é um pelo que está presente em áreas onde não deveria estar, mas é um pelo rarefeito, não grosseiro. O tipo 2, ele já teria uma característica mais grosseira na pilificação, porém ainda não tão espalhado. O tipo 3 já tem um espalhamento maior da pilificação e não tão grosseiro no pelo, e o 4, bem espalhado e bem grosseiro na pilificação. A mulher pode lhe ajudar dizendo: ó, doutora, eu depilo, mas aqui na minha região do mento, na região do bigode, tá certo? A gente nota, eu percebo dessa forma aqui. E é sinalizador porque quando esse índice ele é superior a 6, superior ou igual a 6, chama a nossa atenção para a possibilidade de um hirsutismo clínico, que é o excesso de pelo que a gente pode estar aí atentando. E aqui também muito simples a chamada escala visual de Ludwig, que a paciente ou o próprio profissional pode atentar para a rarefação de pelos da cabeça da paciente e classificar aqui em 1, 2 ou 3, a depender do comprometimento da área ilustrada. Gente, outro drama nessa questão da irregularidade menstrual, da anovulação crônica e do ovário policístico é relacionado ao aspecto ultrassonográfico. Algumas vezes a gente recebe o contrário, né? Ao invés de valorizar a clínica, os sinais, os sintomas e histórico da paciente, a gente pega um ultrassom que fala que tem esse aspecto policístico que o colega descreve e bate o carimbo de que a paciente tem síndrome de ovário policístico. Isso não é correto,
Nós vamos conversar mais sobre isso na aula de síndrome de ovário policístico, mas eu já quero chamar a atenção para vocês que o aspecto puro e simples de policistose no ultrassom não fecha esse diagnóstico. Então, cuidado com esses carimbos, né? Onde a gente, inclusive, traz condutas equivocadas se não tiver bem diagnosticado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, às vezes, a paciente vem com ciclos irregulares, desejo de engravidar, e alguém inicia a terapêutica com o citrato de clomifeno. É um indutor antigo, que foi iniciada a disponibilidade desde a década de 60. Muitas vezes os profissionais lançam mão porque é barato, é acessível, é de fácil uso, mas cuidado com as iatrogenias. Nós temos que saber para quem indicamos esse tipo de terapêutica. Só é aplicável para essas pacientes do grupo 2, que tem síndrome de ovário policístico, e mesmo assim devemos utilizar com parcimônia, de preferência, no máximo 6 ciclos de tentativa, e na nossa visão da área reprodutiva, não utilizar a revelia se a paciente já tiver mais do que 35 anos ou algum outro fator de infertilidade agregado. Bom, aqui eu trago para vocês como é a nossa perspectiva hoje de tratamento para induzir ovulação no grupo 2, mas nós terminantemente não recomendamos o uso em baixa complexidade, muito menos na rede básica, sem um suporte técnico adequado. Ok? Uma droga que nós utilizamos também com bastante frequência, quando há um caráter de elegibilidade para esse uso, é a metformina. Cada vez mais temos utilizado nas pacientes com síndrome de ovário policístico, caracterizadas nesse grupo 2 da Organização Mundial de Saúde, com ciclos irregulares e com resistência insulínica. As respostas são muito boas. E o letrozol também tem se tornado a primeira escolha, inclusive, para que tenhamos um ciclo regularizado, ovulatório, de preferência monofolicular, evitando o caráter relacionado à gemelidade e outras complicações de hiperestimulação ovariana. Eu só trago aqui para ilustrar um pouquinho para vocês, porque não é o recorte específico desse nosso encontro. Vou avançar mais um pouquinho aqui, tá? Só chamando a atenção de vocês que, algumas vezes, induzindo a ovulação sem estudar, de fato, todos os fatores relacionados à infertilidade nas mulheres que têm ciclos irregulares e são inférteis, vem tentando engravidar sem conseguir há pelo menos um ano, pode ter aí uma margem de falha na medida em que você não explora o contexto masculino ou não avalia também a patência das trompas. Não adianta induzir ovulação em quem tem ciclos irregulares se eu não tenho o tripé relacionado à função reprodutiva garantido. Então, eu coloco aqui só para chamar um pouquinho a atenção de vocês. E um outro aspecto que a gente vê também bastante erro na prática corrente, que é usar o indutor da ovulação e não fazer o suplemento da fase lútea. Lembrar para vocês que o indutor da ovulação vai tentar corrigir o ritmo de crescimento do folículo, de maturação do óvulo e a ovulação, mas não garante o corpo lúteo posteriormente efetivo. Então, muitas vezes, nós suplementamos com a progesterona. Outro grupo que eu queria chamar muita atenção de vocês, a gente infelizmente tem visto aumentar esse número de pacientes, que são aquelas do grupo 3 da OMS, aquelas em que dosamos o FSH e ele vem alto. São pacientes que sinalizam para nós uma insuficiência ovariana. Em tese, nós apresentamos alguns recortes nesse perfil. Quando a paciente tem um FSH que está acima de 10, ele nos faz atentar para uma possível disfunção. Quando ele está acima de 15, nós praticamente entendemos que há uma disfunção.
Quando ele está acima de 25, nós já caracterizamos como um ovário insuficiente. E acima de 40, ele já poderia estar aí firmando um diagnóstico de menopausa, associada a esse perfil acíclico de ausência das menstruações. Então, vejam como é relevante a gente atentar inicialmente para o padrão do ciclo menstrual. Pode vir agregado ou não alguma sintomatologia periclimatérica ou perimenopausal, e pode acontecer nas mulheres com menos de 40 anos, o que nós chamamos de menopausa precoce. Então, atentem mesmo a essas queixas, a essas irregularidades menstruais. Claro que existe um contexto que é inexorável à saúde feminina, de envelhecimento do ovário, de redução dessa população ovariana, de folículos e de óvulos. Mas em alguns contextos clínicos, isso pode ser acelerado e já deve chamar a nossa atenção, precipitando processos de insuficiência ovariana de modo mais prematuro ou precoce. Então, eu chamo a atenção para vocês de situações como essas, uma infertilidade que não tem uma causa aparente, que tem sido motivo, inclusive, de nosso estudo de doutoramento aqui na universidade, mulheres que têm alguma patologia genética ou doenças autoimunes associadas. E eu devo chamar a atenção de vocês que uma das patologias que tem mais realmente ressaltado nas nossas pesquisas são as chamadas tireoidites, que tem relação com a autoimunidade da tireoide. Realmente gostaria que vocês ficassem bastante atentos a isso. E por que não dizer também uma ampliação da exposição a toxinas ambientais, em especial cigarro, tão comum em nosso meio o uso do tabaco. Hoje nós utilizamos alguns recursos para tentar estimar essa reserva ovariana e avaliar um pouco melhor esses perfis de mulheres que têm uma insuficiência ovariana potencial. Um deles é a contagem de folículos antrais. Esse é um exame que é feito por ultrassonografia transvaginal, é simples, não é doloroso e pode ser programado ao longo do ciclo menstrual da mulher e referenciado aos centros universitários. Nós aqui no Hospital das Clínicas e na própria maternidade Climério de Oliveira temos feito esta avaliação. Queria chamar a atenção também da possibilidade de dosar o chamado hormônio antimileriano, que é um outro hormônio muito interessante, que foi lançado em 2010 como um marcador dessa função de reserva ovariana por Lamarck, um estudioso da área, e desde então, nós da área reprodutiva temos evoluído na validação desse exame, no uso corrente desse exame, para o aconselhamento reprodutivo, tanto para a predição, prognóstico de quem vai fazer um tratamento reprodutivo e fazer as melhores escolhas terapêuticas, como também para acompanhar o potencial reprodutivo de algumas mulheres, em especial aquelas com mais de 35 anos ou fatores de risco agregados à potencial redução da sua fertilidade. Então, esse hormônio antimileriano, ele ainda não está disponível no nosso Sistema Único de Saúde, mas aqui na nossa universidade nós temos ofertado, num recorte de pesquisa, a dosagem deste hormônio antimileriano. Na universidade e em boa parte dos laboratórios do SUS, nós conseguimos dosar o FSH e o estradiol, que são também recursos para entendimento dos ciclos, conforme já apresentado no entendimento da Organização Mundial de Saúde, para categorizar nos 3 grupos que nós comentamos com vocês. Mas nós podemos também estar atentos a essas questões que eu trago para vocês. Algumas questões metabólicas, medicamentosas, podem chamar a nossa atenção, porque tem uma correlação com os ciclos irregulares e com essas apresentações sindrômicas que eu trouxe aqui para vocês em relação à anovulação crônica. Hoje tem sido cada vez mais comentado em mídia e em outros espaços sobre a chamada criopreservação de óvulos,
Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que não adianta o encaminhamento de uma mulher com anovulação crônica, com classificação do grupo 3 da Organização Mundial de Saúde, já com a insuficiência ovariana instalada, para que façamos esse tipo de recurso. Isso não é efetivo, não costuma responder de fato, e nós priorizamos outro tipo de abordagem, muito mais voltada não a esse potencial aproveitamento em reprodução assistida, mas ao cuidado feminino e preventivo desse processo. Porque, como vocês podem perceber, num contexto de criopreservação de óvulos, nós precisamos atingir metas quantitativas e qualitativas, que muitas vezes uma paciente com a classificação 3 de anovulação crônica, com insuficiência ovariana em progresso, não conseguirá atingir. Então, uma outra dúvida que eu queria só esclarecer aqui para os colegas da área básica tem relação ao uso de pílulas ou contraceptivos hormonais de longa duração. Eles têm muitas dúvidas relacionadas a isso, se a pílula seria um prejuízo relacionado a esse potencial reprodutivo, se a pílula pouparia óvulos, se interferiria na reserva ovariana. E eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que ao longo dos nossos próximos encontros, nós podemos trazer um pouco a respeito das pílulas, mas as pílulas, a princípio, não interferem nesse processo. Quando nós utilizamos uma pílula e estamos com o nosso ciclo bloqueado, nós estamos tão somente trazendo uma pausa na produção dos hormônios, mas aquele recrutamento que eu citei no início da apresentação continua mês a mês ocorrendo, e pela falta ou carência momentânea do hormônio bloqueado pela pílula, pelos hormônios, aqueles folículos vão atresiar e os óvulos não serão poupados. Portanto, não há o entendimento de que um bloqueio com pílula possa poupar essa reserva ovariana. Isso é inverídico, não é verdadeiro. Então, voltemos ao ponto que eu trago aqui para vocês. Será que nós não deveríamos voltar ao entendimento de que a prevenção é sempre o melhor caminho? Nós vamos estar sempre batendo nesta tecla, meus amigos. O aconselhamento reprodutivo que nós, nessa proposta da CESAB, trazemos para vocês, e aqui também no Hospital Universitário, é uma reformatação de pensamento. Não esperemos o problema se configurar lá na frente, mas atentemos para os sinais de alerta na parte clínica. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para essa nova perspectiva, dizendo que as portas do nosso serviço continuam abertas, elas podem ser agendadas através dos postos de saúde, no Sistema Vida da Secretaria Municipal de Saúde, e nós teremos um imenso prazer em acolher estas pacientes para um aconselhamento reprodutivo mais efetivo, onde todos esses pontos estarão sendo tratados junto a elas. Agradecemos essa parceria e estimamos que esse conteúdo seja proveitoso lá na ponta, lá na clínica de vocês, podendo captar essas pacientes e orientá-las da melhor forma possível. Um forte abraço, colegas.